E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eu sei que você conhece essa passagem. Está falando a respeito da descida do Espírito Santo e do poder de Deus que viria sobre a igreja para que nós fôssemos testemunhas de Jesus. Agora, a palavra testemunhas é a palavra mártir no grego. Mártir significa, com a sua própria vida, dar testemunho de algo. E sereis minhas testemunhas. Vocês darão a vida para ser testemunhas de Jesus. É para isso que desce o Espírito Santo sobre a vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo. Nós precisamos do poder de Deus para ser testemunhas de Jesus. E você não faz ideia como ser uma boa testemunha, dar bom testemunho, faz diferença para a sua vida. Você precisa ter boa fama, você precisa ser bem falado para que as pessoas vejam que você é testemunha de Jesus. Nós estamos vivendo em uma geração em que as pessoas não querem cuidar da sua reputação e às vezes, sem perceber, está dando mau testemunho daquilo que Jesus entregou para a vida delas. Vai lá comigo em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, olha o que diz o versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha que interessante. A primeira parte do versículo fala que é melhor a boa fama do que o melhor unguento ou o melhor perfume. Queridos, é melhor você ser uma pessoa bem falada, bem vista diante da sociedade do que você ter o melhor perfume. E o detalhe é, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aqui ele faz um joguinho de palavras para dizer que o dia do nascimento, todas as pessoas são iguais. Você já notou? Quando as pessoas nascem, elas nascem um bebezinho, sem história. E aí no dia da morte, as pessoas já contaram a sua história com a maneira de viver. É por isso que ele fala que é muito mais importante o dia da nossa morte, porque a nossa história está escrita e a nossa fama, ela já foi colocada pela maneira que nós vivemos. Tome bastante cuidado com este pensamento que não vem de Deus. As pessoas estão dizendo que não importa o que os outros pensam de mim, importa é o que Deus pensa de mim. Não importa se as pessoas estão falando mal de mim, importa é o que Deus pensa de mim. De fato, o mais importante é o que Deus pensa de nós. Somente Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. O grande problema é que nós precisamos prestar atenção a respeito do que as pessoas estão falando de nós. Porque muitas das vezes as pessoas estão apontando um mau testemunho. E quando lá no início de Atos dos Apóstolos, Jesus fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não está falando só de um poder para fazer milagres ou para pregar a palavra. Aquele poder é para ser testemunha, é para dar bom testemunho a respeito de Jesus. O Espírito Santo nos transforma todos os dias para que demos bons testemunhos. É muito curioso você ver que até no Antigo Testamento, homens de Deus, eles davam bons testemunhos. Nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9, uma mulher numa cidade chamada Sunem, ela olha para o profeta Eliseu passando e ela diz: aquele homem que aqui passa por nós todos os dias, ele me parece um santo homem de Deus. Ela fala para o seu marido, eu vou ler exatamente como está escrito: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ou seja, Eliseu não tinha feito nenhum milagre ainda na vida daquela sunamita, e ela já olhava para Eliseu e dizia: eu tenho observado ele, e ele me parece ser um santo homem de Deus. Percebeu? O profeta Eliseu, com a sua maneira de viver, ele dava um testemunho de um santo homem de Deus. E nós precisamos estar muito atentos na maneira que nós vivemos, porque muitas pessoas chamadas de servos ou servas de Deus
São maus pagadores, pessoas que têm dívidas em vários estabelecimentos e não conseguem quitar as suas dívidas e nem dão satisfação do porquê que elas não conseguem pagar as suas dívidas. São chamadas de caloteiras, pessoas difíceis de fazer os pagamentos daquilo que compram, pessoas que têm a fama de serem fofoqueiras, a Bíblia chama de mexeriqueiros, né? Pessoas que falam o tempo todo da vida de outros. A má fama, ser mal falado, é um mau testemunho a respeito de Jesus Cristo. Entre os cristãos isso é muito feio e entre os ímpios isso é muito grave. Por isso nós precisamos estar muito atentos para ser uma pessoa de boa fama, uma pessoa de boa reputação. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler os versículos 2 e 3. Olha o que diz. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Percebeu? Olha o primeiro critério para estes homens que estavam sendo separados para um importante negócio. Boa reputação. Aqui nesse texto nós vemos as mulheres gregas, as mulheres gentias, reclamando porque elas não estavam recebendo a distribuição dos alimentos das cestas básicas. As mesas deveriam ser servidas para que as pessoas tivessem os seus alimentos. Era um momento muito bonito que a igreja primitiva vivia. Então, os apóstolos estavam se dedicando ao ministério da palavra e aos momentos de oração. E eles selecionaram alguns homens para servir as mesas e levar o alimento às novas convertidas que não eram judias. E aqui nós vemos que para servir as mesas, as pessoas precisavam ter boa reputação e ser cheias do Espírito Santo. Percebeu? Os apóstolos reuniram uma multidão e escolheram 7 homens para servir as mesas. Eles chamaram este trabalho de um importante negócio. E para fazer este importante negócio era necessário ter uma boa reputação. Percebeu? Ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo são características importantes de todo aquele que quer servir a Deus. Então, a maneira que você se porta, a boa fama, a boa reputação diante das pessoas é critério básico para servir a Deus. Não adianta você querer ser um pregador se você tem uma má reputação diante do seu esposo ou diante da sua esposa. Não adianta você querer servir a Deus se a sua filha ela tem um péssimo testemunho da mãe que você é. Não adianta você dizer que é servo ou serva de Deus e se você tem uma má reputação no seu trabalho. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Percebeu? Nós somos cartas lidas todos os dias por todos os homens. Existem muitas pessoas que não vão pregar a palavra de Deus com os lábios. Existem pessoas que vão pregar a palavra de Deus com a sua maneira de viver, com a sua maneira de agir. Saiba que o seu chefe, no seu local de trabalho, ele está olhando para você e está vendo a maneira que você se porta. Se você é aquela pessoa que não fica na rodinha dos amigos, compactuando com aquelas piadinhas impuras, saiba que se afastar disso também é dar bom testemunho. A maneira que você cuida da sua reputação vai mostrar o quão preocupado você está em ser uma testemunha de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na igreja, como no seu local de trabalho, como na sua casa, como em todos os lugares que você estiver frequentando. Você é uma carta lida por Deus. Você é uma carta lida de Deus para os homens. E saiba que as pessoas estão olhando. E a sua reputação vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo através da sua vida. Se preocupe sim com a sua fama, com a sua reputação. Porque isso também é o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia
e que Deus te abençoe ricamente. Eu te aguardo no próximo vídeo.